Ezequiel, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. A partir do verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: Chegaram os dias, e a palavra de toda a visão. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, falado aos nossos corações nesta noite. E esta palavra, Pai, já tem sido confirmada desde a abertura deste culto. Mas, Deus, nós queremos, pela tua infinita misericórdia, te clamar que o Senhor continue falando aos nossos corações e que esta palavra que é viva, poderosa, esta palavra que transforma, que liberta, que cura, que sara, encontre corações dispostos, desejosos de deixarem-se ser transformados pelo Senhor, e faça, Senhor, aquilo que ela lhe apraz. Deus, no nome de Jesus é que nós oramos, te pedindo e te agradecemos. Amém, Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Ezequiel foi um profeta que profetizou aproximadamente no ano de 590, 580 antes de Cristo. E nesta passagem específica, ele estava aqui denunciando, estava apontando algo àqueles que eram rebeldes da casa de Israel. Nesta passagem específica, nós vemos aqui algo maravilhoso contido nesta palavra. Quando eu li, eu falei: Senhor, mas para domingo à noite essa palavra é dura. Mas o Senhor começou a me mostrar algo de tão maravilhoso, de tão tremendo nessa passagem para as nossas vidas. E o Senhor falou: não, é essa passagem que deve ser compartilhada. É disso que a minha igreja precisa. É isso que a minha igreja precisa ouvir nessa noite. O Senhor começa a falar aqui que as suas promessas, a sua palavra seria cumprida. Ele começa a falar através da vida do profeta Ezequiel. E de um ministério que durou aproximadamente 23 anos, o ministério do profeta Ezequiel, nós podemos ver que em pouco tempo, aproximadamente 6 anos, depois que ele ministrou, que ele profetizou esta palavra, se cumpriu essa palavra. O Senhor é fiel, e é nisso que nós nos alegramos, é nisso que nós nos maravilhamos, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre o seu querer, Ele cumpre a sua vontade. Se olharmos
para esta palavra, que foi dita há milhares de anos atrás. Ela é atual, ela é contemporânea, ela serve, ela se adapta, ela se adequa para mim e para você nessa noite. Isso tudo por causa da grande sabedoria, da onisciência, do grande poder de Deus, mas também por causa da fidelidade do Senhor com a sua palavra para as nossas vidas. A palavra do Senhor é fiel nas nossas vidas. Deus é fiel a mim e a você. No verso de número 22, começando do 21 que nós lemos, diz o profeta Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí ele entra no 22, filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Em uma outra versão, esta palavra ditado, ela está como provérbio. Que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Provérbio ou ditado era algo que estava no cotidiano. Já havia virado um conceito popular ou uma máxima popular. Provérbio significa isso, ditado significa isso. Estava na boca do povo. Todos estavam dizendo isso. Este é o significado do provérbio, do ditado que está dito aqui. E diz assim: que provérbio ou que ditado é esse? O povo estava dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Sabe o que significa isso? Estavam dizendo o seguinte: olha, a visão, os sonhos, as profecias, elas não vão se cumprir, elas vão perecer, elas não vão se cumprir. Os dias estão se prolongando, os dias estão passando, os dias estão correndo, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra década, sai década. Os dias estão se prolongando e a visão não se cumpre, a palavra não se cumpre, a profecia não se cumpre. E por isso que nós podemos entender o porquê da fidelidade de Deus, porque em pouco tempo esta profecia de Ezequiel se cumpriu. Esta palavra que Deus deu através da vida do profeta Ezequiel se cumpriu. Mas era isto que estava na boca do povo. Olha, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Mas o Senhor falou com o profeta e diz: filho do homem, o que é isso que estão dizendo? Meu servo, o que é isso que estão dizendo? Que palavra é essa que estão dizendo? Que provérbio é este? Que ditado é este que estão dizendo? Que aquilo que é visão do Senhor, que é sonho do Senhor, que é promessa do Senhor, não se cumpre. Eu não sei se de repente alguma vez você já escutou isso de alguém. Eu não sei se de repente alguma vez você já escutou isso como um ditado, como algo que está na boca do povo. Ah, mas isso não se cumpre não. Mas isso, olha, eu ouço falar que Cristo vai voltar, que a vinda do Senhor está próxima, desde que eu nasci. Eu ouço falar isso, desde que eu nasci. Ah, não, mas olha, eu conheço aquela pessoa ali, desde que eu aceitei a Cristo. E sempre a mesma coisa, ela dizendo que não, que ela confia, que ela crê, que a promessa do Senhor vai se cumprir, que as palavras do Senhor, as profecias, os sonhos, as visões do Senhor para a vida dela vão se cumprir, mas não se cumpre. Eu não sei se alguma vez você ouviu alguém dizer isso, ou talvez se alguma vez você disse isso para alguém. Ah, não, mas isso não se cumpre. Isso aí
não se cumpre. Eu já estou cansado. Eu já estou cansada. Eu estou quase desistindo. Porque não se cumpre. Entra pastor, nasce pastor, morre pastor, vem pastor, prega pastor, vem missionário, vem servo, vem serva, vem profeta, fala, mas não se cumpre. Não se cumpre. Mas acontece uma coisa. Se nós abrirmos lá em Isaías, no capítulo 55, Isaías capítulo 55, a partir do verso de número 6, nós vamos ver aqui uma palavra, e ao meditarmos nesta palavra, ao meditarmos naquilo que foi a vida, a profecia de Ezequiel para o povo de Israel, ao meditarmos nesta palavra, nós vamos ver que o povo que estava rebelde, a casa rebelde que foi chamada, era causa rebelde porque não compreendia esta palavra, porque não tinha entendimento desta palavra que está escrito aqui em Isaías 55. Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, no verso de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se continuarmos, e nós vamos continuar meditando em Ezequiel, nós vamos ver que aqueles que tinham este dito popular, este provérbio nos seus lábios, aqueles que diziam: olha, os dias estão passando, os tempos estão se prolongando, e a visão perecerá. Eles não tinham compreensão desta palavra, porque se tivessem compreensão desta palavra, saberiam que a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz, ela realiza, ela cumpre todo o propósito para o qual ela é enviada. A palavra do Senhor nunca falha. A palavra do Senhor jamais perece. A palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, ela se cumpre, e é nisso que nós temos que crer. Mas antes de chegar no verso de número 11, nós vemos algo glorioso. Existe algo a ser feito, existe algo a ser entendido, compreendido, vivido, para que esta palavra se cumpra dessa forma nas nossas vidas. Se vermos aqui no verso de número 6, ele diz: buscai ao Senhor. Não está dizendo: olha, você buscou, não precisa buscar mais.
Não está dizendo, olha, você deve buscar amanhã, hoje você não precisa. Não, a palavra do Senhor está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Continua dizendo, invocai-o enquanto está perto. Não está dizendo de algo que deveria ter sido feito no passado, nem de algo que deve ser feito no futuro. Está dizendo de algo que deve ser feito hoje, deve ser praticado hoje, deve ser vivido hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque ao Senhor enquanto está perto. Mas ele continua, o ímpio, deixe o seu caminho, o que comete impiedade, deixe de cometer impiedade. O homem maligno, deixe os seus pensamentos malignos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós temos algo a fazer. Nós temos algo a viver hoje, a fazer hoje, para que esta palavra seja real nas nossas vidas, seja realidade nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor não mente, ela é fiel. Mas nós precisamos viver algo diferente. Nós precisamos de uma vida diferente. E aqui o Senhor ensina, busque enquanto você pode buscar. Invoque enquanto você pode invocar. Enquanto está perto, invoque o Senhor. Deixe os seus maus pensamentos. Deixe a impiedade. Converta-se dos seus maus caminhos, sirva ao Senhor com mais intensidade, viva na presença do Senhor com mais intensidade, alegre-se na presença do Senhor, busque ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor. É hoje, não é amanhã, não foi ontem, não foi no passado, a palavra é hoje, é hoje. Precisamos buscar mais, precisamos invocar mais, precisamos adorar mais, precisamos crer mais, precisamos deixar o Senhor transformar as nossas vidas de uma forma por inteiro, por completo. Não podemos deixar aquelas coisinhas que muitas vezes dizemos assim, mas isso não tem importância. Tem importância. O Senhor quer nos limpar por inteiro. O Senhor quer nos transformar por inteiro. Então o homem maligno, deixe os seus pensamentos. O homem ímpio, deixe a impiedade. Busque em sinceridade. Viva em sinceridade. Porque aí nós vamos ver, eu vou ver, você vai ver esta palavra do Senhor se cumprindo na sua vida. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira. Os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Os planos do Senhor, os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. Continua dizendo aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer despejar como chuva sobre as nossas vidas, para que esta água caia numa terra fértil, brote, produza, dê frutos. É isso que o Senhor quer fazer. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Quantas são as promessas? Quantas foram as promessas do Senhor já para a sua vida? Quantas vezes o Senhor já falou contigo? Quantos são os sonhos que foram revelados que o Senhor tem para a sua vida? Quantos são? Você sabe, eu sei,
nesta palavra estão contidas centenas de promessas, mas o Senhor tem promessas específicas, individuais, diretas, e eu sei que o Senhor tem promessas para a sua vida, o Senhor tem promessas para a minha vida, o Senhor quer que estas promessas, estes sonhos, estas visões que o Senhor te dá, daquilo que Ele vai fazer, da grande obra que Ele tem para realizar, do grande agir de Deus na sua vida, os sonhos que você tem, as promessas que você tem de ver a sua casa salva, de ver o seu esposo convertido, de ver a sua esposa transformada, de ver uma condição melhor, de ver a abastança do Senhor na sua casa, de ver melhores condições, situações, a saúde, em quantas áreas da sua vida que o Senhor não tem dado promessas, de ver a obra do Senhor sendo realizada, de você ser usado, de você ser intrépido na palavra do Senhor, de você evangelizar, de você pregar, de você falar, de você anunciar. Quantos são os sonhos, as promessas? O Senhor quer, como a chuva, Ele diz que como a chuva que cai do céu, como a chuva que cai do céu, Ele quer ver produzir, brotar, frutificar. E diz o Senhor, maravilhosa esta palavra, que é a palavra que Ele tem mandado para mim e para você, a promessa que Ele tem dado a mim e a você, os sonhos que Ele tem para mim e para você, eles têm um propósito, eles têm um propósito específico. E aqui no verso de número 11 que nós lemos, diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela tem um objetivo, ela tem um alvo que é certo, que é certeiro, e diz que ela faz o que apraz ao Senhor e prospera para aquilo que o Senhor enviou. Existem pessoas que são matadores de sonhos, são matadores de visão. São aquelas pessoas que chegam perto de você só para falar que não vai se cumprir, que não vai realizar, só para falar para você que deixa isso de mão, deixa para lá. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está aguardando nessa promessa? São matadores de sonhos. São matadores de sonhos. São pessoas que desconhecem esta palavra. São pessoas que desconhecem esse Deus. Não conseguem compreender. O Senhor falou ao profeta Ezequiel. Que ditado é esse que estão dizendo? Que os dias estão passando e as visões perecerão. Quem são essas pessoas para dizer isso? O que é que essas pessoas estão dizendo? Elas estão falando que eu não vou cumprir a minha palavra. Elas estão falando que eu não vou cumprir. O que estão dizendo essas pessoas? Talvez, se você conseguir entender de uma outra forma, sem que eu precise expressar dessa forma, o Senhor dizendo, contrariado, indignado, o que estão falando, Ezequiel? O que é que essas pessoas estão dizendo? Não conseguem compreender a minha palavra, não conseguem compreender o meu poder, não sabem que a minha palavra não volta vazia. Aquilo que eu digo, eu cumpro. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Eles não conseguem entender o que é que eles estão falando. Pessoas que são matadores de sonhos. Irmão, seja usado na vida dessas pessoas. Eu não vou pedir para você se afastar dessas pessoas, não. Seja usado na vida dessas pessoas. Diga, olha, o Deus que você está dizendo não é o mesmo Deus que eu sirvo.
O Deus que você está falando não é o mesmo Deus que eu tenho buscado. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu busco, Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel, Ele é poderoso. Não importa, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Não tente roubar, não tente matar os meus sonhos, não tente matar aquilo que o Senhor tem de promessa para a minha vida, porque o Deus que falou, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Seja ousado na vida dessas pessoas. Dê uma palavra que faça diferença para essas pessoas. Não deixe os seus sonhos ou os sonhos de Deus para a sua vida morrerem, não. Não deixe as visões de Deus para a sua vida serem ofuscadas, perecerem, não. Porque o Senhor, Ele quer cumprir isso. Ele quer fazer brotar, produzir, como quando a chuva cai na terra, molha a terra e nascem os frutos. Mas nós voltando um pouquinho lá em Ezequiel, se você puder, volte em Ezequiel. Lá no capítulo 12, se continuarmos no verso de número 23, diz assim: portanto, dize-lhes, aí o Senhor falando ao profeta Ezequiel, portanto, dize-lhes, o Senhor está dando um recado, o Senhor está mandando uma mensagem. Ó Ezequiel, fala com esse povo, diz a eles, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que você vai dizer para essas pessoas? Sabe o que é que você vai dizer para essas pessoas? Olha, você vai ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Você vai ver, eu vou testemunhar. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Você não acredita? Você não acredita que o Senhor vai fazer isso mais na minha vida? Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Tem pessoas que já fala assim, ó, o Senhor vai calar a sua boca, né? Outra forma de dizer o que o Senhor disse aqui, né? Deus mandou Ezequiel falar assim, ó, manda eles calar a boca, né? É isso que está escrito aqui, de outra forma. Farei cessar esse ditado. Eu vou calar a boca desse povo. Eu vou calar a boca, eles vão ver só o que é que vai acontecer. Fala isso. O Senhor vai fazer na minha vida. E você vai ver o que é que o Senhor vai fazer. O Senhor é fiel. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem um propósito. E esse propósito vai ser cumprido. Só depende de estarmos na posição. Só depende de entendermos a vontade, o querer, conhecermos e compreendermos ao Deus que nós servimos, a palavra desse Deus que nós servimos. Só basta termos uma postura diferente. Esta palavra vai se cumprir, ela não falhará, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Obadias, não precisa abrir, no capítulo 1, verso de número 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Em Romanos, no capítulo de número 13, verso de número 12, está escrito: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E em 2 Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 10, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja o nome do Senhor. O dia está próximo. A vinda do Senhor está próxima. O retorno do Senhor está próximo. O cumprimento das promessas do Senhor na minha e na sua vida estão próximos. O dia está próximo. O dia está perto, mais perto do que você pensa,
mais perto do que você imagina, mais próximo do que você imagina. Se o Senhor voltar hoje, não precisa se preocupar com aquilo que você tem pedido ao Senhor. Se o Senhor não voltar hoje, creia, porque hoje o Senhor pode conceder aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida nessa terra. Porque o Senhor é fiel, Ele é poderoso, o Senhor está próximo, o dia está próximo, a palavra do Senhor se cumpre, ela se cumpre e se cumprirá. A noite é passada, o dia é chegado, e aí vem a nossa parte: rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Precisamos de uma postura diferente, precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor cumpra todas as suas promessas nas nossas vidas. Ah, pastor, mas então é barganha? É barganha? Não, não é barganha. Mas Deus quer ver a fidelidade dos nossos corações. Deus quer ver a sinceridade dos nossos corações. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele soprou o fôlego de vida no meu interior, no seu interior. Ele tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. Ele tem nas suas mãos todo o poder. Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todos, mas Ele quer ver a sinceridade nos nossos corações. Ele quer ver o desejo nos nossos corações. Ele quer ver a entrega das nossas vidas. O Senhor quer cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. O Senhor tem pressa em cumprir as suas promessas. O Senhor tem pressa em realizar tudo aquilo que Ele prometeu a mim e a você. Mas nós precisamos de algo diferente, de uma postura diferente. E essa palavra nessa noite é sim para mim e para a sua vida, porque nós temos coisas que precisamos ser mudados. O Senhor sabe que nós precisamos mudar, e Ele deseja isso, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor, porque Ele tem pressa em cumprir as suas promessas para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, tome posse desta palavra, tome posse desta palavra. Diga para o seu irmão ao lado: o Senhor tem pressa em cumprir as promessas na sua vida. Diga, o Senhor tem pressa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós continuamos, verso de número 24. Porque não haverá mais nenhuma visão vã. Ezequiel 12, 24. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nunca tarda, o Senhor não retarda e não tarda com a sua promessa. A palavra do Senhor, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você pode abre essa passagem, 2 Pedro 3 e 9. 2 Pedro 3 e 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ainda que você ache, ainda que aquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar que é mais próximo de você ache que está tardando, que está demorando, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele não tarda, Ele não demora. Mas aqui diz o seguinte, que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo
que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em Marcos, no capítulo 10, e nesta manhã, para aqueles que estavam no batismo, foi lido, foi citado, foi ministrado. Mas no capítulo 10 de Marcos, verso de número 5, diz assim: Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Quando o pastor, nessa manhã, realizava o batismo da Luana, ele citou que muitos têm por tardia as promessas do Senhor nas suas vidas. Muitos têm por tardia as promessas do Senhor para a sua casa, para a sua família. Muitos têm por tardia. Mas esta passagem que nós lemos aqui em Marcos diz que é pela dureza dos corações, e isso foi citado nesta manhã. É pela dureza dos corações. E em 2 Pedro, o Senhor está dizendo que o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns achem que está demorando. Mas sabe por quê que o Senhor ainda não fez? Ele diz aqui, porque Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe aquela coisa que está errado, que precisa ser mudado? Sabe aquilo que precisa ser transformado? O Senhor sabe, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos, os caminhos do Senhor não são os nossos, são mais altos, assim como os céus e a terra. Os caminhos do Senhor são mais altos, e Ele sabe que se Ele cumprir, você pode se perder. Você não está preparado, você não está totalmente pronto para que a promessa, para que a vontade, para que o querer do Senhor se cumpra na sua vida. E o Senhor sabe, se eu fizer, se eu der, se eu conceder, vai se perder. Vai se perder, vai se embaraçar com o dinheiro, vai se embaraçar com o noivo, com a noiva, com o relacionamento, vai se embaraçar, vai se perder. Não vai mais me buscar, não vai mais deixar ser transformado, não vai mais deixar ser mudado, e eu não quero. É uma vida preciosa, eu quero estar ao seu lado, eu quero ter comigo, eu quero tê-lo junto a mim, eu não quero que essa vida se perca. Então, eu vou deixar que essa vida entenda, compreenda, amadureça. Eu vou dar mais um tempinho para que ela me busque um pouquinho mais, para que ela compreenda um pouquinho melhor qual é a minha vontade, o meu querer, o meu agir, como é que deve agir quando eu entregar esta bênção. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas Ele quer ver arrependimento. E aí, a dureza dos corações não permite, a dureza dos corações não permite que eu e você mudemos. Sabe aquilo que precisa ser mudado? E você bate o pé, mas isso não tem problema. Mas isso não tem problema. E o Senhor está dizendo, se eu te der, se eu cumprir, você vai se embaraçar. E você está falando, Senhor, mas eu já te disse, Senhor, não tem problema, pode me dar. Eu sei o que eu vou fazer. Pode me dar. E o Senhor está dizendo, olha, os seus pensamentos não são os meus. Os seus caminhos não são os meus. Eu conheço o seu coração. Eu conheço você. Eu sei como que você é. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Se eu te der, você vai se perder. Fica aqui juntinho de mim. Não sai daqui não. Aprende um pouquinho mais. Amadurece um pouquinho mais. Conhece um pouquinho mais. Que aí na hora certa eu vou fazer. Na hora certa eu vou te dar.
O Senhor não quer que ninguém se perca. Olha que Deus amoroso. Olha que Deus misericordioso. Você vai sair daqui dessa noite dizendo: eu não preciso mais nada, eu já tenho tudo. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu tenho tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Glórias a Deus. No Evangelho de Marcos, abra lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. A partir do versículo de número 46.